Atualmente, as mulheres vêm se destacando por muitos motivos: pelo empreendedorismo, pela dedicação, pela garra e pela força. Hoje vamos conhecer a história inspiradora da médica Sara Jane Batista, que começou muito cedo, aos 16 anos. Doutora Sara, me conte como começou essa história. Olha, minha entrada em medicina foi meio que orientada pelos meus pais. Eu realmente entrei com 16, fiz pré-vestibular com 15 anos, passei com 16. Então eu não tinha a menor noção do que era ser médica, né? E eu entrei porque aquilo era um sonho do meu pai, que não conseguiu realizar. Ele quis estudar, não pôde. E ele sempre incentivava muito os filhos, né? Nós somos muitos filhos e no final nós somos 6 médicos. E ele sempre orientando. Então, quando eu fui fazer a matrícula no vestibular, eu liguei, pai, que eu estudava em Recife, deposita o dinheiro que eu vou fazer a matrícula. Ele disse, não esqueça, em medicina. E eu fiz. Porque isso é uma característica minha, eu sempre fui muito obediente. Mas eu me deparei com um curso maravilhoso. Eu gostei imenso. E mais do que estudar medicina, eu gostei de trabalhar como médica. Eu gosto. Eu acordo de manhã com um incentivo de ir, porque são desafios novos. E eu encaro que é uma forma de eu ajudar o próximo e de servir da melhor forma possível. Eu ainda sou remunerada por isso. É muito bom, eu gosto de ser médica. E sua trajetória como médica, na situação que você se encontra, por exemplo, a cidade de Picos é o interior do estado do Piauí. Como foi chegar na cidade, voltar à sua terra natal e realizar esse trabalho? Eu estudei em Recife, né? Eu fiz a Federal em Recife. Depois que eu terminei a Federal, eu fui para o Porto, em Portugal. Eu fiz o que a gente chama aqui de residência, lá chama estágio geral, é a mesma coisa, é uma especialização, né? E eu me especializei na área de radiodiagnóstico. E voltei para Picos. E quando eu cheguei, a situação não estava muito favorável, porque foi naquela época da virada do Plano Real, onde as empresas tiveram muita dificuldade de se adaptar e a do meu pai quebrou. E eu tive que virar provedora de uma hora para outra. Eu passei a ajudar também a família. Eu levava uma vida confortável e de uma hora para outra passei a ser provedora. E aquilo já foi um choque de realidade, né? Por outro lado, você quando vai começar, você nem sabe o que vai começar, mas eu tinha dentro de mim aquilo que eu ia colocar uma clínica, que eu ia começar essa clínica, e eu fui no Banco do Nordeste, tirei o dinheiro de comprar um ultrassom e um mamógrafo, e quando eu olhei a célula industrial, aquela célula que eu assinei, que eu ia pagar aquela montanha de dinheiro, eu disse, de onde eu vou tirar isso? Mas eu fui trabalhar, e a verdade é essa, o que faz com que você consiga é você acordar cedo e ir trabalhar. E eu fui trabalhar e eu comecei a clínica com 2 máquinas e eu fui ampliando. E a clínica o prédio já sofreu 4 grandes reformas, sempre de ampliação. Agora essa última, eu construí 4 andares, coloquei elevador, ampliei bastante o espaço para que coubesse todos os pacientes que já nos procuram. Quando você vai começar, especialmente como eu comecei, porque eu comecei do zero. Eu que fiz o meu empréstimo de de comprar as minhas primeiras máquinas, e as minhas primeiras máquinas pagaram a primeira reforma, e assim aquilo foi paulatino. É difícil, às vezes você fica preocupada, mas eu, ao longo da vida, fui recebendo uns conselhos de pessoas importantes, que foram passando assim pela minha vida. Eu recebi um do seu João Claudino, que eu vou agradecer hoje em público para ele. Ele me disse, minha filha, não tenha medo de dever. Só cresce quem deve. E eu criei coragem e devi. E eu sempre acho que você tem que investir. E para você investir, você tem que... Se você não tem dinheiro de herança, você tem que pegar de algum lugar. Então eu caí no mundo. Outro conselho importante também, que eu recebi de outra pessoa, que logo quando eu cheguei em Picos, que as coisas estavam muito conturbadas, né? Meu pai falido, eu começando a trabalhar, ainda não tinha nem emprego, não tinha nada. Ele me chamou assim, disse, olha, a vida vai ser sempre assim, cheia de altos e baixos. Você tem que ser feliz nesse período. Então eu aprendi a ser feliz com muito e com pouco. Entendeu? Isso é que é importante. E também tem a coisa de imediatamente de acontecer. Porque você não pode programar, eu vou ser feliz quando eu tiver realizado tal coisa. Eu vou ser feliz quando eu casar com fulano. Não.
Eu sou feliz agora, nesse momento, e o que vier é lucro. Inspiração. Onde é que você busca essa inspiração? Ou existe alguma mulher que lhe inspira? Minha mãe me inspirou muitíssimo. Minha mãe foi uma pessoa muito importante, não só pelo vínculo afetivo, mãe e filha. Não é por isso, é pela pessoa que ela é. Ela é uma pessoa muito correta. Assim, é interessante de mamãe, porque às vezes a mãe fala a verdade, mas ela só fala. Mamãe é sempre uma pessoa muito verdadeira. Então, aquilo vai inspirando você de como você deve seguir, como você deve proceder. E engraçado. E outras situações, por exemplo, eu me inspirei muito em Scarlett O'Hara, que é uma personagem de um filme, que ela, e o vento levou, a cena é trágica, num momento ela assassina uma pessoa e ela tá passando fome, tá sem roupa, tá frio, e ela para e pensa, vou pensar nisso amanhã. E eu acho isso uma inspiração. Às vezes, quando o problema chega, eu paro e penso, eu vou pensar nisso amanhã. E deixo acontecer e acaba que eu resolvo o problema no final das contas. Por que empreender? Porque eu acho que isso vem intrínseco de dentro de mim, acho que da criação que eu tive dos meus pais. Os meus pais são empreendedores, o meu pai muito empreendedor. O meu pai, ele era filho de um agricultor e ele queria ser comerciante, e ele começou a vida como tropeiro, caixeiro viajante. Ele saía com um jumentinho, com uma carga de Santo Antônio de Lisboa, e rodava aquelas cidades todas da região fazendo a venda, e depois, um ano depois, passava para receber o dinheiro. O prazo era de um ano, né? Sempre nos festejos. E aquilo, dali, ele se tornou um grande comerciante, durante muito tempo foi um grande comerciante de picos. E minha mãe, que é a segunda esposa, a primeira faleceu e eu tenho irmãos do primeiro casamento, minha mãe entrou já mais jovem do que ele, mas já entrou no clima de ser empreendedora também, foi política, foi prefeita 5 vezes da cidade que ela nasceu, e sempre eleita pelo povo, né? E ela, assim, no período que ela estava fora, ela é professora e ela sempre trabalhou no comércio com meu pai, sempre trabalhou como professora, então ela sempre teve aquela jornada de trabalhar, de cuidar da casa, de cuidar da política, então aquilo me inspirou e para mim isso é que é o normal. Hoje, às vezes, quando eu estou cansada, assim, bem cansada, puxa, eu devia ser dondoca. Porque é melhor, eu acho que eu estou errada. Mas aí depois é só um lapso, é só um momentinho passa. A sua atuação hoje como médica, dentro dos seus empreendimentos médicos, que hoje estão ampliados? Eu ampliei bastante. Devagarzinho, assim, essas coisas elas vão chegando, né? São oportunidades. E eu comecei a crescer e ampliar a clínica de picos e me veio a oportunidade de montar um tomógrafo em Floriano, em parceria com o Bruno Maia. E depois a gente foi chamado, assim, conclamado, porque eu faço um trabalho com mama, com rastreio de câncer de mama. E esse trabalho, ele inclusive já foi premiado aqui pelo Estado como uma iniciativa saudável, acho que é o nome do prêmio. E a gente faz um trabalho assim, que é uma parceria público-privada. A clínica faz os exames, cobra os exames pelo SUS e as prefeituras transportam as mulheres para a cidade. Só que São Raimundo era bastante longe para transportar. E a Kátia, que é a esposa do prefeito, ela teve câncer de mama e eu acho que isso sensibilizou um pouco. E ela assim, me fez uma pressão tão grande para que eu pusesse um mamógrafo lá, para que eu fosse. Ela me deu tanto apoio que no dia que o mamógrafo estava montando, eu estava lá com a minha sócia, a Andréa, que a gente tem o mamógrafo juntos, e a Kátia também. A Kátia ajudando, tudo que precisava. Então, a gente teve um suporte nesse sentido e nós montamos esse mamógrafo em São Raimundo e já fizemos um rastreamento belíssimo, estamos trabalhando com 13 cidades ao redor. E é importante porque a cobertura do estado do Piauí de mamografia só é de 15% da população. Então, todo ano, 85% das mulheres deixam de fazer mamografia e perdem a oportunidade de ficar curadas, porque o câncer de mama é uma doença que tem cura, na sua grande maioria das vezes, desde que seja diagnosticado com antecedência, no início, nos primórdios. E o que a gente percebe é que aqui no Piauí, infelizmente, por a falta de mamografia, as mulheres vão descobrir que já estão num estágio muito avançado.
E a doutora Sara, por trás da médica, o que é que existe a mulher? Olha, uma pessoa em conflito eterno, porque além de médica, de empresária, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou amiga. E o que é que eu noto? Sempre eu estou em débito com alguém. Ou eu estou em débito com meus amigos. No final do ano, minhas propostas são sempre essas. Esse ano eu vou parabenizar todos os meus amigos no aniversário deles, porque quando eu vejo, já passou o aniversário de fulano, já passou o aniversário... Assim, são coisinhas pequenas que, pela vida conturbada que eu vou levando, eu deixo de fazer. Às vezes eu fico em débito com o meu marido, não dou tanta atenção quanto ele merece. As meninas, quando eu vejo, eu não estou acompanhando. Quando eu tinha só uma, que é a Mariana, ela ficou filha única por 7 anos. E acho que por conta até desse excesso de trabalho, não tinha tempo nem para ter outro filho. E eu quis muito. Então veio o Feijãozinho, que foi um bebezinho que eu perdi, que a gente chamou de Feijãozinho, que foi embora cedo. E depois veio a Sofia, que é uma figura. Mas eu gostaria de ter tido mais filhos. Mas não houve tempo, então eu sempre tenho alguma coisa que eu acho que eu deixei de fazer em algum aspecto da minha vida, porque realmente para você assumir todas essas funções, acaba que você fica devendo em algum âmbito. A vida é um conjunto, né? E eu tenho que agradecer muito as pessoas que fazem parte dela, o que já fizeram, que já passaram, que já faleceram. Então eu tive algumas pessoas muito importantes na minha vida. Eu tenho uma tia que faleceu muito cedo, que foi uma grande inspiração pela pessoa que ela era, uma pessoa muito gentil, muito cordata. O meu marido é uma inspiração, porque ele é muito prático e trabalhador, e isso incentiva, nós dois somos, né? As minhas filhas, elas me inspiram todo dia, elas fazem com que eu tenha vontade de ser melhor, de crescer mais, para deixar um legado para elas. Entendeu? E um legado de tudo, não é só um legado financeiro, mas também um legado de história, de trabalho, de seriedade. Todas as vezes eu sempre penso nelas duas, em como eu vou agir. Agora, no momento, eu estou numa vibe de curtir mais. Então, viver, celebrar, de estar mais junto das pessoas. Eu estou mais preocupada em estar mais presente na vida das pessoas que eu amo. No momento é a minha vibe.